Eu sou muito grato a Deus por ter vindo a Cristo numa igreja que me ensinou a conjugar cérebro e joelhos. Uma igreja com ênfase na piedade pessoal, mas também na reflexão bíblica corajosa, aprofundada, questionadora, que é a Igreja Metodista. Eu nunca deixei de ser um homem de convicções reformadas por causa da igreja, que é a minha igreja mãe, por quem eu tenho muito respeito e muita gratidão a Deus. Pelo caminho, eu deixei de ser um pastor metodista, mas fui por mais de 15 anos. E meu coração está para sempre ligado a essa comunidade de fé. E eu comecei, depois de anos no ministério com a Igreja Metodista, eu comecei muito cedo, eu recebi uma primeira igreja para liderar, eu ainda não tinha completado 17 anos, morando lá em Juiz de Fora, onde eu era um aspirante ao ministério. Eu fiz 16 anos no pré-seminário. E eu era muito bem mentoreado naquela época, acompanhado nos estudos e trabalhava para ajudar a custear a minha bolsa de estudos. Em 1962, eu recebi meu primeiro comissionamento para trabalhar com uma igreja, sozinho praticamente, ali na cidade de Matias Barbosa, que é vizinhança a uns 150 quilômetros de Juiz de Fora. E foi muito interessante, porque eu estava começando a tocar acordeon, tinha alguma facilidade para falar, embora não tivesse muito conteúdo. As congregações pequenas eram muitas naquela ocasião, então eu não era o pastor da igreja, mas o pastor da igreja ia lá só um domingo por mês, para ministrar a ceia, quando tinha um casamento. O resto todo chegava eu sexta-feira de tarde lá e só voltava domingo à noite, depois do culto. Então, em termos de ministério pastoral, eu conto que eu estou pastoreando desde 1962, embora eu só tenha terminado o meu curso teológico em dezembro de 1968, lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu era pastor já há vários anos, com uma experiência pastoral muito bem sucedida, lá na fronteira do Uruguai, em Santana do Livramento, por conta da minha origem de uma igreja que pensava na realidade social, na realidade política, a Igreja Metodista foi a primeira igreja a ter um documento formal chamado Credo Social. E ela pagou um preço por isso, teve aqueles tempos de choque com a teologia da libertação e com uma visão social bíblica, evangélica correta, como é que era possível conciliar isso? Mas ali eu comecei a ser uma pessoa engajada, preocupada com o olhar para a cidade onde eu estava, quais eram as necessidades que haviam lá. E, naturalmente, que uma comunidade interiorana, há mais de 40 anos atrás, tinha muitas carências de liderança, de pessoas que podiam exercer uma presença efetiva na cidade. E eu fui, em pouco tempo, convidado para ser secretário de Educação da cidade. Depois eu fui chefe de gabinete de 2 governos na época da Revolução, que os prefeitos eram indicados e não eleitos nas áreas de segurança nacional, como era lá por ser fronteira de país, e eu tive uma projeção muito grande na cidade. Eu tinha 4 programas semanais de televisão na televisão do Uruguai, porque naquela época não entrava o sinal da TV do Brasil de um modo significativo naquela região. Eu tive a alegria de ser uma das pessoas que trabalhou para introduzir o ensino superior em Santana do Livramento, que não tínhamos nenhuma faculdade. E uma marca muito grande para mim daquele tempo é que a igreja, que era uma igreja com uma liderança com a idade muito mais à minha frente, predominância de 40 para 50 anos, e eu cheguei lá com 24 para 25.
E quando eles viram que a comunidade começou a me usar, me chamar, e me viram secretário de educação, me viram chefe do gabinete do prefeito, aqueles homens, alguns dos quais muito idosos já, de quem eu lembro com muito carinho, muita saudade, disseram: pastor, vá que nós damos conta do recado, pastor, nós estamos esperando isso a vida toda, uma porta. E isso foi uma coisa que me marcou muito, por isso eu tenho até hoje um vínculo com aquela igreja, com aquela cidade, de pessoas que estão lá ainda, alguns bem idosos, né, do meu tempo. Porque aquela igreja me ensinou muito em como ser um pastor. O seminário não faz isso por ninguém, mas aquela igreja fez. E eu tenho um respeito muito profundo, uma gratidão a Deus muito profunda por aquela cidade. Só que chegou um momento que o ministério ia muito bem. A igreja era uma referência na cidade, eu era uma referência na cidade, mas internamente eu não estava satisfeito. Porque eu não vim de uma família evangélica, eu vim de uma família que a minha casa era um centro de macumba, no Rio de Janeiro, e minha mãe era espírita kardecista, nossa vida familiar era uma vida complicada, difícil, e eu saí de casa com 15 anos. O que aconteceu foi que eu comecei a questionar algumas coisas da vida pastoral. Que tipo de coisas? Por exemplo, a quem é que eu falo dos meus problemas? Com quem eu compartilho das minhas dores? Eu nunca tive uma vocação para ser um Messias, para ser um super-homem. E, embora toda a referência que se tinha sobre o meu trabalho em minha igreja era de um êxito completo, isso não estava bem para mim. E é nesse ponto de que eu começo a questionar a Deus, né? E com quem que eu falo, com quem que eu converso, que eu me vejo diante de uma... Eu diria assim, que Deus me colocou contra o muro. Porque quando eu questionei a Deus, a quem é que eu vou falar de mim, e o que eu... onde é que eu vou poder ser um homem normal? Eu não quero ser um homem esmagado por um ministério, eu não quero ser um homem que é massacrado por uma posição. E a única resposta que Deus me deu para isso foi: o que é que você vai fazer acerca disto? Passaram-se mais alguns anos, não foi imediata a reação, até amadurecer o conceito de renovo. Os processos de discipulado com esses 3 homens acabou culminando com uma transferência minha de residência. Eu fui pastor em Passo Fundo, depois de Livramento, em Rosário do Sul, São Gabriel, mas eu fui convidado para ser diretor da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, no Rio Grande, para o sul do Brasil. Isso ocorreu em 1980, e eu vim morar em Curitiba. E aí todo aquele laboratório que tinha sido feito no pastorado local me chamou à realidade de que era tempo de aquela resposta que Deus tinha me dado ganhar forma. O que você vai fazer por isso, né? Começando a andar com pastores, eu vi que esse não era um clamor só meu, era um clamor deles, né? Se me abro com a liderança denominacional, sou queimado. Se me abro com colegas de trabalho no mesmo ambiente denominacional, fico desacreditado. Se me abro com a liderança da minha igreja local, perco a autoridade. Ou seja, eu vou ter que viver realmente à sombra do que eu sou e sem liberdade para compartilhar as minhas próprias necessidades. Numa conferência da Cruzada Estudantil, havia um estudo sobre renovo. Aquela figura clássica de Cristo é o renovo, e quando a gente parece ser um tronco sem vida, sem esperança, que não serve para mais nada a não ser para julgar e transformar em fogo, a gente se surpreende porque brota uma folhinha verde. E onde ninguém mais tinha esperança, o renovo chega, brota na forma de uma nova possibilidade de Jesus na nossa vida. Quando você encontrar alguém que você acha que facilmente pode descartar,
provavelmente algo que Deus quer fazer ali, ainda nem começou. E foi nesse processo que eu entendi o conceito de renovo e me dispus a caminhar um grupo de homens em 1984. Um grupo de pastores e um grupo de profissionais não pastores. E aí a forma foi sendo dada ao longo do período, ao longo da caminhada. Acho que já passaram pelo Renovo homens e mulheres de mais de 40 denominações. E quais foram os meus cuidados? O que é que eu de fato queria? Eu queria que o Renovo fosse um movimento, não uma instituição. Eu queria que o Renovo fosse um conceito que entrasse na vida de uma pessoa como discipulado por imersão, que nunca mais a pessoa saísse desta caminhada, que ele tivesse um princípio básico de prestação de contas mútua e de multiplicação. Aos pastores, trabalhando com a liderança da sua igreja, seus homens, e aos profissionais não pastores, multiplicando o conceito de discipulado nas suas igrejas locais, nos seus ambientes de trabalho. Graças a Deus, minha esposa, que era uma funcionária graduada da Prefeitura de Porto Alegre, quando nós nos casamos, ela decidiu que ela devia deixar o emprego, porque senão ela não poderia me acompanhar no ministério itinerante, como era e ainda é no contexto da igreja, que é a nossa igreja-mãe. E aí ela abandonou o seu emprego na prefeitura e fez teologia e nos formamos na mesma turma. Ela ia para o seminário de manhã e de tarde para a prefeitura trabalhar. E aí, quando a visão de discipulado começou a tomar conta de mim, tomou dela também. E quando nós demos início ao Renovo, demos juntos. Ela trabalhando com as mulheres e eu com os homens. E eu treino por claro que um homem não deve discipular uma mulher. E que uma mulher não deve discipular um homem. Porque o discipulado prevê que nós vamos entrar na intimidade do outro. E isso na relação homem e mulher é uma coisa delicada, porque envolve aspectos íntimos da vida do outro, que na maior parte das vezes não funciona bem quando envolve um homem e uma mulher. Essa era a nossa convicção e continua a ser. Quando tenho que aprofundar um aconselhamento com uma mulher, vou envolver uma mulher neste acompanhamento, ou o marido desta mulher no processo, mas eu não faria nunca um acompanhamento íntimo de perto. Com isso, a Ilse treinou várias mulheres e até o final da sua vida viajou, ministrou, discipulou, cuidou de mulheres, mas ela já foi embora há 15 anos. E nesse processo, o que eu tenho, a filosofia que eu tenho adotado é: o Renovo de Mulheres multiplicou muito menos, mas quando eu tenho um pastor, um profissional que ganhou a visão, passou por ela e multiplicou, eu lhe dou a credencial para treinar sua mulher e supervisionar sua mulher, e ali gerar renovo de mulheres. É a única forma como o renovo de mulheres pode acontecer hoje, porque eu não mentorearia um renovo de mulheres. É assim que o renovo começou, é assim que ele vai fazer 30 anos no ano que vem.